Escutam bem? Sim. Que ótimo. Vamos para o último devocional, né? Essa semana foi uma bênção, né? Podemos aprender sobre os tipos de mulheres, né? De acordo com as qualidades das árvores, né? Muito interessante ver que cada um de nós, né? Temos um pouquinho, uma coisa ou tem algo que chama mais atenção, né? Foi muito bom e importante. Hoje a gente não vai falar mais sobre as árvores, a gente vai falar sobre agitação. Mas antes vamos fazer uma oração, né? Para apresentar ao Senhor esse devocional, agradecer ao Senhor por essa semana. Amém? Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, Pai, nós te damos glórias e graças por essa manhã, por este dia. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade, Senhor, de levantar, de estar vivo, de respirar o fôlego de vida que o Senhor nos dá. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por essa semana, por tanto aprendizado, Senhor. Obrigada pela tua presença que se faz presente nesse devocional. Obrigada por cada mulher, Senhor, que levantou, Senhor, que te adorou, que te bendizeu nessa semana. Pai, eu quero te dar honra, glória e graça nessa manhã, Deus. Reconhecer que nós não somos nada, Deus, que é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor que está no controle de todas as coisas, Deus. Independente de nós, o Senhor continua sendo fiel, justo, misericordioso, bondoso. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a tua presença nesta hora, Deus. Fala, Senhor, a cada coração nesta manhã, Deus. Deus, que nós possamos sair daqui com mais um aprendizado, Deus. E que nós não só venhamos ouvir essas palavras, Deus, mas que nós também venhamos a colocar elas em práticas, Deus. Para que nós, a cada dia, sejamos transformados pelo amor, a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, Pai. Pai, toma cada filha agora em tuas mãos, Deus. Toma, Senhor Jesus, cada mente e coração, Deus, que estejam agora, nesta manhã, quebrantados diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, quem quiser abrir, a gente vai ler Eclesiastes 7:2. O tema que a pastora Viviane deu esse devocional é a agitação. É, então, quem for abrir aí, Eclesiastes 7:2 diz o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Os vivos devem levar isso a sério. Eu quero enfatizar essa parte, né? Esse versículo, né? Eu acho que todo mundo já conhece, ou já ouviu alguma vez, né? Ele é muito forte. Não sei, assim, para vocês, mas para mim, ele me mostra a fragilidade realmente da vida e uma única certeza que nós temos, né? Que nós vamos morrer. E nós precisamos também, junto com essa certeza, ter uma certeza que nós vamos viver na glória com o Senhor o resto da eternidade. Porque isso é muito sério, né? É para onde nós vamos viver nossa eternidade. Mas para isso, nós precisamos deixar, né, ser conduzida pelo Senhor, viver com o Senhor, viver os propósitos do Senhor para a nossa vida, entender o que o Senhor espera de nós, né? Então, não é simplesmente crer, crer é o principal, mas nós precisamos de atitude, né? E aí, quando a parte fala assim, os vivos devem levar isso a sério, isso me assusta, porque às vezes eu acho que nós não levamos a sério essa questão da morte, que a morte é um destino de todos, né? E aí nos mostra o quanto esse versículo é forte e deve ter impacto, sim, nas nossas vidas, né? E se a gente for olhar, né, todas as árvores que a gente falou, elas, elas não, todas têm algum defeito, uma qualidade, fazem algo de mais ou a menos, né? Mas nenhuma delas quis deixar de, de produzir, aqui ela cita assim, ó, a oliveira disse que não deixaria de produzir o seu óleo para se tornar uma árvore agitada pelo vento. Por que agitada pelo vento? Quando ela fala para reinar ali sobre as outras, quer dizer que ela vai realmente receber as demandas das outras pessoas, né? Tem que ser sombra, tem que ser ajuda. E ela não estava, nenhuma árvore se dispôs, né, a querer mandar, dominar, por conta da agitação. E muitas vezes nós nos deixamos ser invadidas por situações, por pessoas,
e onde o Senhor quer que nós pensamos, né? Essas árvores fazem nós refletirmos naquilo que nós somos, no propósito que Deus quer para nossas vidas, naquilo que nós devemos fazer, né? Eu anotei 3 pontos da leitura de hoje e que eu queria conversar com vocês, né? O primeiro ponto diz assim que a gente vai falar sobre agitação em si, né? A agitação, ela nos impede de estar sensível ao Espírito Santo. Quanto mais agitado o ambiente, quanto mais falação, quanto mais opiniões, quanto mais demandas nós temos, quanto mais eu preciso me desconectar de Deus para fazer os meus afazeres, mais agitada é a minha vida e menos conexão, menos sensibilidade com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra de Deus, eu vou ter, né? A gente vê, ela até cita um exemplo, né, que está lá em Atos 16:6, de Paulo, né? Que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar, né, a palavra em algumas províncias da Ásia. E aí eu lendo, falei assim, nossa, realmente você precisa de uma sensibilidade muito forte, porque olhando para esse texto, pregar a palavra de Deus parece ótimo, parece ser algo que todos nós devamos fazer a qualquer tempo e a qualquer momento. Mas a própria palavra diz que há um tempo para todas as coisas. Então, não é todo momento que eu devo pregar, não é todo momento que eu devo falar isso com sabedoria, guiada pelo Espírito Santo, e entender se aquilo realmente existe propósito, ou se eu só quero somente fazer uma agitação, né? Então, tudo tem que ter propósito, né? Então, a primeira coisa aí para nós refletirmos é o que está nos impedindo, né, de sermos sensíveis ao Espírito Santo. E aí eu fiz duas analogias aqui, que ela também cita aqui no livro, que é: precisamos entender para não confundir a agitação com o movimento. A agitação, ela vai te cansar, ela vai te trazer uma sobrecarga, ela vai te trazer confusão, e ela não vai te levar a lugar nenhum, a propósito nenhum. Então, se o seu estado de vida hoje, às vezes, está de agitação, de cansaço, de não entender o que eu devo fazer, onde eu devo estar, o que eu devo falar, é um sinal de alerta que talvez você não está sendo conectada com o Espírito Santo e deixando a agitação tomar conta da sua vida. E outro ponto que é o contrário é o movimento, mas é um movimento correto. O movimento guiado por Deus, né? Ali você consegue, te leva para o lugar certo, te proporciona, te posiciona, né, corretamente em lugares, com pessoas, com estratégias, e te leva a um propósito, né? Ou seja, te faz cumprir o propósito, porque quando nós estamos no movimento certo, alinhadas, nós conseguimos ter respostas claras daquilo que nós devemos fazer. Só beber um raio aqui que a garganta secou. Em Efésios 4, diz assim, para que aqui ela falou aqui, ó, ela pôs uma forma mais resumida, né? Para não sermos como folhas levadas de um lado para o outro, pelo vento e sem direção. Aí, quando eu peguei uma outra versão da Bíblia que eu tenho, eu gostei mais dessa, e queria que a gente mais é a mesma coisa, assim, fala sobre a mesma coisa. Diz assim, ó, para que não sejamos mais como crianças, ativadas para... ai, meu Deus, eu tô conseguindo ver a minha letra, eu vou ter que... Deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia, porque eu prefiro abrir aqui, rapidinho. Se vocês quiserem abrir aí, Efésios 4:14. Diz assim, ó, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Então, aqui tem 2 pontos principais que nos fazem refletir sobre a agitação que nós possamos estar refletindo, absorvendo no nosso dia a dia e nem percebemos. Aqui ele fala para que não sejamos mais como criança, ou seja, criança é que às vezes dá birra, né, não entende, faz o que quer, na hora que quer,
não tem compromisso nem comprometimento com nada. Mas nós, enquanto adultos, precisamos nos posicionar, fazer o que precisa ser feito. Muitas das vezes, eu não quero fazer o que precisa ser feito, né? Às vezes, eu não quero jejuar, eu não quero orar, porque eu estou com mais tempo, não estou com tempo, mas isso é crucial da nossa caminhada com Cristo, né? Isso é o que precisa ser feito. Não é algo que eu tenho que escolher, é algo que precisa ser feito todos os dias. Eu preciso ter comunhão, para eu ter comunhão com uma pessoa, para eu falar com ela, para ela entender a minha vida, eu preciso ver ela com frequência, eu preciso falar com ela com frequência, eu preciso manter ela atualizada com frequência. E é para isso que nós precisamos falar tempo com Deus, para nós nos conectarmos com Ele, né? Então, aqui fala, não devemos mais ser como crianças, né? Então, nossas atitudes precisam ser de adultos. E aí ele fala assim, ó, a outra parte fala assim, para que não sejamos carregados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Isso é sobre a agitação e a falação externa, né? Muitas das vezes nós precisamos tomar uma decisão, em vez de nós irmos orarmos ou buscarmos em Deus, ou buscarmos em pessoas que realmente entendem, nós acabamos lançando aquelas palavras diante de pessoas que, muitas das vezes, elas nem têm um entendimento sobre as nossas vidas e elas começam a dar opinião baseada naquilo que elas já viveram, naquilo que elas são, que talvez funcione para elas, mas não funcione para nós. Então, nós não devemos buscar nas pessoas respostas. Nós devemos buscar em Deus. Ele tem as respostas para as nossas agitações, né? Para as nossas coisas. Então, nós não precisamos, anotei aqui, nós não precisamos comparecer em todos os eventos da igreja, nós não precisamos estar inseridos em todos os ministérios, ou nós não precisamos realmente servir com toda intensidade e autenticidade em todos os ministérios. Porque não é isso que o Senhor quer. Deus, o nosso maior ministério é a nossa família, nossos filhos, é ter comunhão com Deus, é ter relacionamento com Deus. Quando nós fazemos isso, né, que eu acabei de citar, deixar até os compromissos que parecem lícitos, vamos dizer assim, que eu não estou falando que você não precisa servir, né? Mas, às vezes, a gente vai usando isso e fica lá só servindo, servindo, e não é só isso que o Senhor tem para nós, né? Isso é uma agitação, e acaba por não nos deixar viver os propósitos de Deus na nossa vida, né? Então, nós precisamos perguntar para Deus aí também, né, nessa manhã, qual que é a agitação que eu tenho vivido, que tem me impedido de ver, né, e vivenciar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e que nós não sejamos como crianças, né, e que nós venhamos a amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e fazer o que tem que ser feito, né. Agora eu quero falar um pouco sobre estar em um lugar de luto, né. Realmente ele é melhor do que um lugar em festa, porque um lugar em festa não nos leva a refletir, né, muitas das vezes a agitação, todas as coisas, né, todas as conversas, é sempre ali algo para descontrair. Já num velório a gente vê mais silêncio, né, a gente não vê as pessoas agitadas, não vê as pessoas falando, se comunicando muito, mas vê muitas pessoas sentadas refletindo. Eu em menos de 6 meses eu enterrei o meu avô e a minha avó, né, foi um espaço bem curto, e eu pude viver esse momento, né, de reflexão, e isso realmente impacta a nossa vida. Eu fiquei porque é um dia inteiro você ali refletindo sobre tudo aquilo que você poderia ter feito e não fez. Mas eu decidi não me culpar também, pensar assim, o que eu fiz era o suficiente, era o que eu conseguia fazer. Podia ter feito mais? Podia, mas isso também não muda nada a partir de agora, né. Mas o que eu quero que a gente entenda, né, por que esse versículo fala que é melhor estar em luto do que em festa, né, porque é um ambiente que realmente ele nos realinha, ele nos organiza e ele nos faz refletir. E muitas das vezes, para a gente se realinhar e reorganizar, nós precisamos refletir. Então, aqui está fazendo essa analogia com esse ambiente, né? E eu fico pensando, porque nós não analisamos a nossa vida, né? Não refletimos sobre cada ponto, às vezes, só vamos deixando levar, né? Pela agitação, pelas demandas, por tudo, e vamos indo. Eu tô falando isso por mim mesmo, né? Porque às vezes você vai fazendo, a rotina vai te consumindo, e aí você não percebe e tá vivendo na agitação. E quantos momentos nós temos perdido com pessoas preciosas,
ao nosso redor, que estão vivas, né? Pois temos deixado a agitação tomar conta de nós, né? Quantos de nós, às vezes, não tomamos um café com a nossa mãe ou com os nossos irmãos, né? Que não temos tanta comunhão com eles, que são pessoas próximas, mas que necessitam da nossa atenção, né? Às vezes a gente, pela agitação, por querer fazer muito, fazemos até mais para os outros, né? Não que isso também esteja errado, mas do que mais para quem está ali próximo, né? Então, que a gente também possa refletir nisso. Quantos cafés eu tenho deixado de tomar com minha mãe? Quantos cafés eu tenho deixado de tomar com meu pai, né? Eu tenho refletido muito nisso. Eu não sei se é porque eu vivi 2 lutos muito intensos próximos, né? Porque meus avós, eu vivi muito tempo com eles, eles viviam dentro da minha casa, né? Quando era dentro, era do lado. Então, assim, a presença era muito forte e eu ficava refletindo realmente nisso. Quantas vezes eu não fui, e aí, com a perca do meu avô, para a gente ver, né? Eu sempre ia ver eles. E um dia antes que eu cheguei em Tuiutaba, quando meu avô faleceu, e era à noite. E como eles já estavam bem, assim, eles dormiam bem cedo. E só abrindo um parênteses, né, para dar esse testemunho. E eu peguei e falei assim, a minha mãe falou assim para mim, filha, você não vai lá ver seus avós? Eu falei assim, nossa, mãe, tá tão tarde, tá tudo fechado. Amanhã cedo eu venho, porque de todo jeito eu vou vir que amanhã cedo. Ela, então tá bom. E ela falou mais uma vez. E eu falei para ela assim, mãe, eu vou amanhã. E o amanhã chegou. E o amanhã ele não estava mais vivo, porque ele acordou mal, ele morreu de morte natural. Então, tipo assim, eu não estava passando mal, não tinha um porquê, sabe? Não era ele tá ruim. Não. Ele só estava realmente fraco, debilitado. E aí o amanhã chegou, e aí eu fiquei refletindo nisso. Eu falei, gente, eu não fui. A minha mãe falou 2 vezes para eu ir. No velório eu ficava refletindo nisso. Mas também não podia mudar o que aconteceu. Mas aí o que me fez fazer? A partir de então, todas as vezes quando eu chegava, eu ia nas minhas 2 avós. Eu ia nelas, falava com elas, sentava. Me lembro que a última despedida da minha avó, cheguei e falei para minha mãe assim, estranho, conversei com minha avó, ela não está respondendo direito. Mas deixei, ela só estava comendo. E ela ficou. E aí, quando minha avó veio falecer, eu estava longe e fiquei pensando, meu Deus, ainda bem que na última despedida eu fui lá e me despedi dela. Então, assim, a gente nunca sabe quando é o último dia. A gente nunca sabe quando é a última oportunidade que nós vamos ter. Mas nós estamos, infelizmente, por conta da geração, por conta de tudo que nós vivemos, dos fim dos tempos, na verdade, porque para mim isso é o fim dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. Então, tipo assim, isso é falta de amor. Nós estamos deixando a agitação, o dia a dia, tudo tomar conta de nós e deixando que o amor nos esfrie. E que nós estamos vivendo o fim dos tempos não com sabedoria, né? Então, que nós venhamos a refletir nisso, porque Jesus vai voltar, isso é real, e isso, para mim, a cada dia que passa, é mais nítido de ver, né? Agora eu vou falar o segundo ponto, né? Estava no primeiro ponto ainda, mas eu prometo vai ser rápido. A agitação nos impede de raciocinar, pensar e ponderar, que é o que eu já estava falando, né? De refletir, de reorganizar. A agitação, ela nos impede de examinar a nossa própria vida. E aí nós, como num velório, ela até fala isso, ou nós examinamos a nossa própria vida, ou sucumbimos diante da dor, ou nos filtramos naquilo, né? Ficamos só vivendo a dor, em vez de tomar um posicionamento. Igual eu falei, na primeira perca, tinha tudo para ficar remoendo, né? Eu não vi meu avô, lá. E não, eu decidi fazer o quê? Aprender com aquela dor, né? Então, eu passei a falar, opa, se eu tenho 2 vó vivas, eu vou viver melhor para que eu realmente, quando isso acontecer de novo, eu não venha sentir isso, né? Não venha sucumbir com essa dor. Mas eu preciso o quê? Examinar minha própria vida. Examinar minhas atitudes. São em ambientes de agito, né? Que nos impede de pensar, raciocinar ou ponderar, ou seja, é no momento de agitação, de estresse, que nós acabamos declarando palavras de maldição, né? Onde nós acabamos ficando muito irados, onde nós nos iramos com os outros, que são 2 coisas que a Bíblia também diz ali que é pecado, né?
cuidado para não se irar, não declarar maldição sobre os seus filhos. Então, é onde somos influenciados pelas decisões tomadas pelo aquele momento, né, pela agitação. Já o ambiente de luto, né, nos faz ver a vida ali com mais fragilidade. Então, que nós possamos mais refletir, para que nós possamos entender a fragilidade da vida e o quão pequena ela é. Porque aqui nós vivemos em média 85, 90 anos, né, algumas pessoas, e a eternidade é para sempre, né? O tempo é muito. A gente consegue ver essa discrepância. Hoje mesmo, essa semana mesmo, né, eu vi uma pessoa conhecida nossa perdeu o pai, né? O pai parecia tão jovem. E assim, eu fico pensando, meu Deus, a vida é um sopro, ela é frágil. Um dia você tem, outro dia você não tem. Então nós precisamos saber onde nós estamos firmados, né? Lógico que passar pelo luto é difícil, mas eu entendo que para essa pessoa, ela, como eles são cristãos, eu imagino que o pai era, a família toda era, então eu acredito que eles estão em paz, porque assim, o pai está na glória, né? Mas assim, a dor fica, faz nos refletir sobre a fragilidade da vida. Então é isso. E o terceiro ponto é: a agitação nos impede de viver o verdadeiro propósito. Eu até falei isso sobre a agitação nos impedir de ouvir o Espírito Santo, né, de estar sensível, mas a agitação ela nos impede de viver o verdadeiro propósito, justamente por isso, porque nós estamos com os nossos olhos, os nossos ouvidos fechados para aquilo que o Senhor tem para nós. E eu só consigo viver o meu propósito quando eu estou alinhada com o Senhor, alinhada com aquilo que Deus, com aquilo que a palavra diz sobre mim, com aquilo que a palavra quer que eu seja, porque a palavra, ela é que deve nos balizar. Nós e não nós balizarmos a palavra. Nós não somos nada. A palavra é que nos baliza. Às vezes nós somos instrumentos para falar palavras de Deus, né? Como aqui, às vezes falar, às vezes dar um devocional. Mas é a palavra que é a verdade. Vocês não têm que entender que o que eu falo é a verdade, ou o que a Viviane fala é a verdade. Não, tem que buscar na Bíblia. Se o que lá fala é a verdade, se eu tenho contestado, então é isso. Então, aí aqui o agito, né, só trazendo mais uma vez, o agito fala sobre a correria, né, que é os dias de hoje. Mais uma vez, nós estamos vivendo o fim dos tempos, que a sensação é que os dias estão o quê? Se encurtando. Parece que todo dia que passa, as horas são menores do que de ontem. Então, a Bíblia fala que isso iria acontecer. Então, claramente, fim dos tempos. E nós deixamos isso, nós deixamos a correria, nós deixamos essa vida nos consumir. E nos impede de viver uma vida de intimidade com Deus. Por conta das altas demandas que nós temos, por conta de ficar muito tempo gasto ali em rede social, eu falo por mim mesmo, porque às vezes quando você vê, você tá rolando ali, ó, por horas, e uma hora se passa assim, e você poderia estar uma hora buscando em Deus. Deus, como é o verdadeiro propósito? Deus, por que eu tô aqui? Mas nós que temos a sensação que nós queremos ser produtivos a todo momento. Então, a agitação trouxe essa falsa sensação de que ser produtivo, fazer algo, sempre quer dizer que eu estou crescendo, quer dizer que eu estou indo no caminho certo. Não, muitas das vezes isso é só agitação. Eu quero só, nossa, tá quase um tempo, mas agora finalizou. Só quero dar um exemplo. Eu preciso me qualificar numa área que eu gosto muito do meu trabalho. E só que essa qualificação demanda tempo e certamente vai ter que ser um curso online, porque eu não consigo ficar saindo. Só que minha vida já é muito complexa. O meu tempo com a minha família ele já é bem restrito. Aí as pessoas do meu serviço falam assim, mas você tem que se qualificar. Eu falei assim, entendo, também concordo que eu tenho que me qualificar. Eu acho que isso é importante para a minha função. Mas a minha carreira, ela não é uma prioridade para mim. Não é que ela não é uma prioridade, ela é importante, mas ela não é tudo para mim. Nesse momento da minha vida hoje, a minha prioridade é criar o meu filho, que tem 3 anos, ele precisa da presença da mãe dele, ele precisa da dedicação da mãe dele. Quer dizer que eu não vou me qualificar? Vou, pode ser que daqui, quando ele estiver mais velho, 7 anos, 8 anos, mais entendido, eu consiga me qualificar. Porque a qualificação que eu preciso fazer, ela é 4 anos. Aí eu falei assim, eu poderia fazer agora e pensar assim, nossa, vai me render um dinheiro
e quando meu filho tiver com 6, 7 anos, já vai estar tudo ok. Mas o que eu faço com a mente dele? E eu falei isso para as pessoas do meu trabalho. Aí, como eles são jovens, novos, né, sem um entendimento, eles pensam assim, nossa, você está desperdiçando a oportunidade, você está desperdiçando o seu tempo. Mas eu sei que, para Deus, o meu propósito principal é a minha casa e a minha família. Então, quando Deus tocar no meu coração, filha, esse realmente é o tempo, eu sei que vai ser o tempo. E o mais incrível é que uma vez eu postei sobre isso, e uma amiga muito próxima falou para eu refletir nisso. E eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, nossa, ela não quer que eu faça. Por quê, né? Fiquei mal mesmo. Falei assim, não, ela não quer que eu faça. Hoje em dia, hoje, quando realmente a oportunidade bateu na porta e falou assim, a sua vez chegou de escolher. E aí? Eu falei assim, aí, Deus, eu não posso escolher isso mesmo. Isso faz total sentido. Porque eu vou reduzir mais, eu falei assim com elas. O tempo que eu tenho chegando em casa para ficar com meu filho, cuidar da minha casa, eu vou ter que dedicar pelo menos 2 a 3 horas para eu conseguir fazer. Então, se eu roubar mais 2 ou 3 horas de toda essa demanda, eu vou ficar só na agitação. E no fim não vou ter nada, porque eu vou me estressar com as coisas, vou me estressar com a minha família e não vou estar produzindo bons frutos dentro de casa. Então, é isso que nós precisamos refletir, sabe? Nessa manhã, o que tem nos movido? O que tem nos movido tem que ser Cristo. Sabe, o que tem nos movido tem que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, aquilo que Ele escolheu para que nós sejamos. Eu não estou falando que você precisa abandonar a sua carreira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que você precisa entender em que ponto deve estar a sua carreira conciliada com a sua família. Porque, querendo ou não, em primeiro lugar, é Deus e a nossa família. Em segundo lugar, são as outras coisas que nós possamos não deixar a agitação tomar conta das nossas vidas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, hoje eu tenho a sensação que eu falei tanto. É, mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero dizer mais uma vez, né, e parabenizar cada menina aqui que consegue ministrar, né? Não é uma demanda fácil na nossa vida, às vezes com muitas demandas, mas que o Senhor possa renovar as forças, né? O entendimento de vocês, a cada dia dando graça, sabedoria, né? Guardando, livrando de todo mal. Que o Senhor seja com vocês no encontro de domingo, né? Eu creio que vai ser um momento de muita comunhão, muito abençoado, onde vocês, né, não vão poder estar presentes, mas onde vocês consigam fazer ali laços, né, que durem até a eternidade, porque é muito bom se conectar com mulheres do Senhor, mulheres de Deus, né, mulheres que têm entendimento, né, e que consegue levantar outra mulher, né. Então, assim, eu creio que esses momentos é para essa conexão e que o Senhor possa realmente falar verdadeiramente com vocês, que a presença do Senhor e do Espírito Santo esteja naquele lugar com vocês, né, usando a vida de vocês para influenciar quem estiver ao redor também. Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe muito esse encontro. Eu creio que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Agora vamos orar. Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, Pai, nós te damos glórias e graças nessa manhã, Deus. Nós reconhecemos a tua mão de poder e misericórdia sobre nós, Deus. Te agradecemos pela tua presença e por tudo aquilo que o Senhor é para nós, Pai. Obrigada, Jesus, por esta manhã. Obrigada, Senhor, pelo entendimento. Pai, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Ajuda-nos, Senhor, a ser a cada dia, Senhor, mulheres sábias, Deus, que tenham um entendimento correto, que não deixe a agitação nem a rotina tomar conta de nós, Deus, mas que nós possamos ser como Maria e ter tempo com o Senhor, aos pés do Senhor, que sejamos menos Marta e mais Maria, Pai. Coloca isso em nosso coração agora, nesta manhã, Deus. Que a tua presença invada, Senhor, cada mulher, cada lar, Senhor, que elas possam a cada dia ser abençoadas e aperfeiçoadas no Senhor através desse devocional, Deus. Deus, que o Senhor possa afiar, Deus, todos os nossos, como a faca, como ferro afia o ferro, Deus, que nós possamos afiar umas às outras, Deus. Pai, que a tua presença, Senhor, seja, Senhor, sobre cada uma, Deus, guardando, Deus, livrando-nos de todo mal, Deus. Seja com cada esposo, cada filho, cada trabalho, Senhor. Guarda cada mulher, Senhor, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.